Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Péricles Felipe, professor Pequinho de Física aqui para mais um vídeo. Continuando as leis de Newton. Eu já falei sobre as leis de Newton na parte vetorial um pouquinho. Entrei na lei de Newton, expliquei as três leis, resolvi questões no último vídeo que vocês viram e agora a gente vai falar sobre plano inclinado. Galerinha, plano inclinado é um conteúdo muito recorrente no Enem, muito recorrente no SSA, tá certo? Então, dentro de dinâmica, plano inclinado, deem atenção a esse conteúdo, que não é difícil. O problema é que, às vezes, o aluno vem com dificuldade lá na matemática, na parte de seno e cosseno, mas isso eu resolvo para vocês. Antes, gostaria de lembrar vocês para se inscrever no canal, tá certo? Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe também o meu canal, divulguem, tá ok? Para que o vídeo e as informações desse canal possam chegar a quem está se preparando para o Enem. É essa a minha intenção, tá certo? E aí, vamos seguir, deixar aquele like massa e vamos partir para o vídeo show de bola que você vai ver agora. Então, vamos lá? Procurando aqui, olha lá, vamos começar a falar sobre plano inclinado. Antes, aqui, Física com Pequinho, no Instagram, prof.periclesfelipe Física, e no TikTok, o mesmo perfil, tá ok? Então, estou sempre divulgando, estou sempre falando para os meus alunos, e até para quem não é meu aluno, mas é meu seguidor. Então, divulguem, compartilhem, para que essas informações cheguem para quem realmente precisa, beleza? Então, vamos começar aqui a falar sobre plano inclinado. Galerinha, o plano inclinado, ele não tem mistério. Se você já lembra daquela sua aula de matemática, de Teorema de Pitágoras, você vai conseguir matar fácil qualquer questão de plano inclinado, que eu vou, por sinal, fazer exemplos, tá certo? Então, tá aqui, primeiro, uma rampa, né? Quem nunca tentou subir uma rampa e aí viu que realmente a coisa fica bem difícil de você subir, porque você parece que está sendo puxado para trás, né? Uma bola desce mais fácil, um carro nesse falo, você não precisa nem fazer força, ele automaticamente já vai descer se você não prendê-lo adequadamente. Então, vamos trabalhar o plano inclinado. Antes, vamos ver um pouquinho de história. Todo mundo se pergunta como é que as pirâmides foram construídas, né? E aí o pessoal fala até de conspiração de alienígenas, essas coisas. Pessoal, os egípcios naquela época já tinham um amplo conhecimento de engenharia, de arquitetura, então eles sabiam que a rampa, né, de acordo com a inclinação, podia fazer com que os escravos precisassem fazer mais força ou menos força. Então, se eu tenho uma inclinação pequena, mas eu tenho uma rampa muito longa, eu consigo sim erguer blocos de toneladas a uma certa altura. Por quê? Porque o que vai fazer eu me esforçar mais é essa inclinação aqui. E os egípcios sabiam disso, tá ok? Então, antes de você ver esses vídeos que o pessoal fala, porque foram os aliens que têm tecnologia, possa até acontecer, mas fisicamente é possível sim. Beleza? Então, bora aqui. Galerinha, a gente começa a ver o seguinte: quando a gente trabalha o plano inclinado, né? Vamos lembrar, o peso sempre está na vertical. Olha ele aqui, sempre. Não importa, é sempre na vertical, tá? Só que o bloco estando na vertical, o bloco estando inclinado e o peso está na vertical, ele recebe uma força que puxa ele para frente, chamada Px, e como ele está apoiado na superfície, ele recebe a reação do plano, que é justamente a força normal. Essa força normal, que é a reação do solo, né, da superfície, se opõe a justamente esse PY. Olha aí. Então, perceba. Esse ângulo aqui é igual a esse. Certinho? Então, estão percebendo que aqui você tem um triângulo também? Olha lá. Percebeu? Show de bola esse esquema, né? Então, com isso, você tem isso aqui. Tá certo? Então, olha lá. Eu tenho aqui o ângulo. Esse PX é esse PX. Não é verdade? E esse PY também é esse PY. Enfim. Então, se a gente for analisar a projeção de catetos no triângulo retângulo, que é o assunto que você vê lá em matemática, nós teremos
a seguinte decomposição. Olha lá. Decompondo as forças em x e em y. Então, ó, o seno, vamos lembrar, galerinha? O seno, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vou botar só hipótese, tá? Então, esse oposto é px. E a hipotenusa é o peso. Então, quer dizer que quando a gente fizer meio pelos extremos aqui, ó, eu terei que px é peso vezes o seno. Lembrando que peso é a massa vezes a gravidade, tá? E se eu for analisar sobre o ponto de vista de y, eu uso o cosseno, porque está junto, ó. Então, o cosseno é py sobre o peso, meio pelos extremos. Então, eu terei peso vezes cosseno. Tranquilo? Uma dica. Vocês, sempre que forem resolver a aceleração do sistema, massa, tração, vão usar px. Outra dica. Se você não tiver atrito, é só px. Mas havendo atrito, você vai precisar do py. Já vou explicar por quê, tá certo? Então, pegue essa ideia. Você só tem duas forças, px, porque perceba, o px, ele decompõe daqui, ó. Ó. Olha lá. Ó. É isso que faz com que todo o corpo em uma ladeira tenda a descer naturalmente, sem você precisar fazer força. Tranquilo? Então, bora seguir. Px, py, tá bom? E aí eu vou fazer um exemplo sem atrito. Tá ok? Olha lá. Então, imagina aqui. Coloquei um bloco, tá ok? Coloquei uma rampa. E agora eu quero encontrar, por exemplo, a aceleração. Então, vamos lá. Tá aqui o bloco. Pequeno, cadê a massa? Calma, vamos chegar lá. Tem o px. Então, vamos lá. Como a força resultante, olha lá, galerinha, a força resultante, na verdade, botar o vetorzinho aqui, ó, aceleração também. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Eu não posso esquecer que a resultante, que é o total de forças sobre esse objeto, é uma só. É a própria px. Perfeito? Logo, força resultante é igual a px. Desta forma, olha aí, podemos encontrar uma relação que estabeleça a aceleração do bloco em função do ângulo de inclinação. Olha lá. No lugar de FR, eu botei MA, que está aqui, ó. Posso cortar as massas e eu acabei de mostrar para vocês uma nova relação. Então, em qualquer sistema inclinado, sem atrito, e eu queira saber a aceleração, é a gravidade vezes o seno daquela inclinação. Perceberam? Uma outra percepção que você deve ter. A massa não importa. Perceberam? Porque eu cortei a massa, ó. Cortei massa. Então quer dizer que só preciso da gravidade e do seno daquele ângulo. Ah, Pequinho. Então quer dizer que se eu soltar um bloco de 5 quilos e um bloco de 1 tonelada, eles descem com a mesma aceleração? Exato. Estranho, né? Mas física é isso. Então eu tenho uma rampa lisa, sem atrito. Se eu soltar um bloco de 1 quilo e um bloco de 1 tonelada, eles vão descer com a mesma aceleração. De quanto, Pequinho? Olha lá. Para esse caso, mas depende muito da inclinação. Então, vamos fazer só um exemplo. Imagina que aqui é 30 graus e a gravidade é 10. Vamos botar como 10. Ok? Então, nesse caso, a aceleração vai ser 10 vezes o 130. Aquela tabelinha de matemática de 30, 45, 60, você tem que ter aqui, ó, na memória. Então, é 10 vezes meio, e isso vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, imagina isso na tua cabeça. Uma rampa gigante, com 30 graus de inclinação, um container de 1 tonelada e um bloquinho de 1 quilo. Eu solto, eles vão descer igualmente, supondo não haver atrito. Perceberam? Vamos seguir aqui que tá show de bola. Agora, com atrito. Galerinha, antes de eu mostrar com atrito, vamos entender o que é o atrito. Perceba, atrito é toda a força que se opõe ao movimento em relação à superfície. Então, por exemplo, está aqui o chão. Se eu ando, eu empurro o chão para trás
Então, o atrito é para frente. Perceberam? Se eu empurro para frente, o atrito é para trás. Ou seja, o atrito é sempre oposto ao movimento em relação à superfície. Tá claro isso? Então, veja, se eu tenho um objeto aqui e eu tenho ele na horizontal, se eu empurro para cá, com a força, o atrito, que eu vou chamar de FAT, é para cá. É o contrário. Se eu tenho, por exemplo, uma roda e ela gira nesse sentido, ela está empurrando o chão para cá, então o FAT é para frente. Perceberam? A mesma coisa quando a gente pisa, e assim vai, tá? Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito, é um Uzinho, mas é uma letra grega chamada Mi, vezes a normal. Só que, por que eu estou falando isso? Chamar a atenção de vocês. No plano horizontal, se liga nessa dica. No plano horizontal, a normal é igual ao peso. Então, aqui seria FAT, Mi, vezes M, vezes G. Isso é o FAT. Para o plano horizontal. Assim. Mas agora, vamos falar sobre o plano inclinado. Então, no plano inclinado, perceba, eu tenho PX, mas agora eu tenho um atrito que é para cima. Olha lá. Perceberam? Então, é isso que eu quero que vocês percebam bem como acontece o plano. Ok? Deixa eu apagar aqui. Só para a gente não se perder. Então, seguindo essa lógica, o que é que eu vou fazer? Olha lá. Aqui. Apaguei. Pronto. Então, olha lá. Como força resultante é massa de aceleração, ao longo da descida aparece o X, mas agora também sofrerá uma força oposta. Então, nesse caso, olha lá. A resultante é massa vezes aceleração, só que agora eu vou ter Px menos FAT. Se ligaram? Então, percebam esse detalhe. Olha lá. Se eu sei que a força de atrito é Mi vezes normal, lá como eu mostrei, a normal é igual ao peso no horizontal. Mas no plano inclinado, a normal é igual a PY, que é peso vezes o cosseno. Então, quando eu substituir o FAT, aqui vai ser Mi vezes M vezes G vezes o cosseno, que é o que aparece aqui, ó. Se ligaram? Então, Px continua a ser peso vezes seno, que é mg seno, e o FAT agora, que é algo novo para vocês, é o produto do coeficiente, que é o Mi, que é esse Uzinho aqui, vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. Perfeito? Pegaram essa ideia? É isso que eu quero que vocês se liguem, tá bom? Então, bora lá. Vou apagar aqui, para não ficar muito rabuscado. E aí, eu posso cortar as massas. Olha lá, ó, corto massa, corto massa, corto massa. Então, a minha aceleração é a gravidade vezes o seno, vezes, parênteses, né? Menos Mi vezes cosseno. Eu coloquei em evidência, que eu tenho gravidade nos dois, né? Eu tenho gravidade aqui, e eu coloco em evidência. Então, é gravidade vezes seno, menos Mi vezes cosseno. Daqui, eu não estou entendendo bem esse Mi. Olha, esse Mi, que é o coeficiente de atrito, ele é o seguinte, se ele for igual a 1, ele é muito áspero. Ele é igual a uma lixa de ferro. Se ele for próximo a 0, ele é uma superfície lisa, como, por exemplo, uma pista de patinar. Perfeito? Então, esse valor, ele te diz se a superfície ela é mais áspera ou se a superfície é menos áspera. Perfeito, galerinha? Então, bora seguir aqui. Então, FAT é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui, eu tenho 30 graus descendo, sem atrito. A gente já respondeu, né? Olha lá. Que é o quê? Vamos lá? Se eu não tenho atrito, A é gravidade vezes o seno. Então, seria 10 vezes seno de 30. Vai ser 10 vezes meio. E isso vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, como eu já fiz.
Agora, vamos fazer agora esse cara. São dois blocos, um pendurado, um apoiado. Olha aí, show de bola, né? Então, bora aqui. Eu tenho um pendurado, então ele tem peso. E aqui eu tenho a tração. Aqui eu tenho tração. E aqui eu tenho PX, que é sempre descendo. Pequinho, mas o bloco está subindo. Não importa, se liga nessa dica, PX é sempre descendo, tá bom? Então, como está sem atrito, vou montar o sistema. Olha lá, força resultante vai ser massa vezes aceleração. Então, são duas forças opostas. A gente viu vetorialmente. Então, é peso de A menos tração igual a massa de A vezes a aceleração. E em B é tração menos Px igual a massa de B vezes a aceleração. Pequinho, como é que eu sei quem vem na frente? Você vai lá no vídeo anterior, onde eu resolvi questões de lei de Newton, e eu dou a dica, mas eu vou lembrar aqui. Quem puxa vem na frente. Se ligou? Então, olha lá. Se A está puxando o sistema para cá, essa corda está puxando o bloco para cá. Logo, ela é mais forte que PX. Então, quem puxa vem na frente. Pegou a dica? Então, agora, quando eu for somar, porque eu estou sempre atrás da resultante, corto tração e desço quem sobrou. PA menos PX igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Show de bola! Já montei minha equação. E agora é só a gente substituir os valores. Vamos lembrar, aqui ele deu, a massa é 4 quilos, então aqui é 40, não esqueçam. Aqui, B tem 2 quilos, então vai ser 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes seno de 45, né? Para você aí que não decora a tabela, eu aconselho decorar a tabela, tá? Não se apega à calculadora, a calculadora acomoda a mente. Aqui eu tenho 4 mais 6, 4 mais 2, vezes a aceleração. Então, fica 40 menos 20, 145, raiz de 2 sobre 2. E, na verdade, isso é mais ou menos 0,7. E aqui vai ser 6 vezes A. Então, vai ser 40. 20 vezes 0,7 vai dar 14. 6 vezes A. Aqui, 40 menos 14, eu tenho aí 26. Ok? Então, A vai ser 26 sobre 6. E agora? 4 vezes 6, 24. Né? Para 2. Então, vai dar aí uma quebradinha. Então, eu vou ter 4,333. Vamos botar 4,33 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? E encontrei a aceleração. E para eu encontrar a tração? Faz que nem eu fiz lá. Vai de novo naquele vídeo. Resolvendo questões de lei de Newton. Eu tenho a primeira equação e eu tenho a segunda. Eu escolho uma dessas e substituo. Eu vou escolher a primeira. Então, PA menos T igual a massa de A vezes A. Então, vai ficar 40 menos T igual a 4 vezes, vou botar 4,3, tá certo? A gente fica melhor. Então, menos T, aqui, 4,3 vezes 4, então eu vou ter aqui 17,2, mais ou menos isso, tá certo? Menos 40, então, menos T, isso vai dar 22,8 negativo. Multiplico por menos 1. Por que, Pequinho? Porque só existe força positiva. Força negativa se chama inveja. Então, vai dar 22,8. Olha aí, galerinha. Perceberam? Né? Pegaram a dica? Ok? Então, deixa eu mover aqui. Voltar para cá. Então,
assim que a gente vai aprendendo mais sobre plano inclinado. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou resolver mais questões sobre plano inclinado para ficar bem claro para vocês e eu espero que vocês curtam esse vídeo. Não esqueçam, tá certo? Agradeço a todos que estão comentando, que estão compartilhando, tá certo? Não deixem de se inscrever, ativar a notificação de sininho, deixar aquele like, aquele comentário. Pequinho, é assim, gostei do vídeo, não gostei. Enfim, vocês estão livres para distribuir esse conteúdo à vontade. Mas eu faço para vocês e por vocês. Beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!